Olá, você está assistindo a programação da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Eu sou um dos pastores da igreja, pastor Miguel, e a nossa igreja, desde o início do ano, começou uma série de lições sobre personagens da Bíblia que a gente vinha tendo na quarta-feira dentro da igreja, mas agora nós estamos tendo que escorar ainda mais nas mídias diversas para poder continuar nesse tempo de quarentena. Então, nós estamos muito felizes que você está junto com a gente para assistir. Nosso colega de ministério, o Fredson, tem sido um campeão, ajudando dentro do estúdio, na igreja, fora. E aí, então, ele vai colocar para você os lugares que você pode procurar as nossas lições, tanto no Facebook como no YouTube, e daí então vai facilitar para você. Mas é muito bom ter você junto hoje, e hoje nós estamos continuando então essa série de lições sobre personagens da Bíblia, e hoje vamos estar examinando a vida de Josué. E Josué foi o sucessor de Moisés. Eu preciso naturalmente ambientar um pouquinho a história para você poder acompanhar, mas ele foi aquele que esteve com Moisés cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando Moisés, escolhido por Deus, guiou o povo de Israel, libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. E Josué é aquele que vai ser designado por Deus para introduzir o povo de Israel depois da sua peregrinação, depois da sua libertação. É Josué que vai introduzir o povo de Israel na terra prometida em Canaã. Mas como é claro que nem todas as pessoas são iguais, Josué é diferente de Moisés. Moisés tem as suas qualidades e Josué tem outras características. E nós vamos estar, nessa lição de hoje, enfatizando 3 características bem específicas de Josué e que formam, vamos dizer, o seu caráter, a sua personalidade, e são as coisas de que ele vai se valer para poder conduzir essa nação tão grande de Israel na conquista da Palestina. Mas então nós vamos enfatizar bastante essas 3 características de Josué, e nós vamos começar então com a nossa primeira leitura, que se encontra em Números, capítulo 14. Nós vamos ler um pouco mais, alguns versos aqui de Números, capítulo 14, versos 5 a 9. E então a Bíblia nos diz assim: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Isso é Números, capítulo 14, versos 5 a 9. Vamos então contar um pouquinho mais da história
E aí nós vamos mostrar a primeira grande característica de Josué como líder. Israel saiu de dentro do Egito, teve, como vocês devem conhecer a história, as 10 pragas e Faraó, né, não queria deixar sair, mas aí veio a última praga, a morte dos primogênitos, e Faraó expulsou Israel da terra do Egito. E aí Israel sai, chega no Mar Vermelho, é necessário que Deus faça um milagre abrindo o mar, e então o povo sai e já passam para dentro da península de Sinai, uma área de muito deserto, e Moisés guia o povo até o Monte Sinai, onde é dado a lei, onde é feito o tabernáculo, onde está tudo preparado, tudo prontinho. Aí começam a caminhar para o norte e chegam numa cidade chamada Cádiz Barneia, ao sul da Palestina, e com entrada franca e direta para dentro da terra prometida, a terra que Deus tinha muitos anos atrás prometido para aos descendentes de Abraão, e então eles estão às portas da terra, estão no ponto já de poder entrar e conquistar a sua terra, com todos os 2 ou 3 milhões de israelitas, está tudo pronto. A lei, o tabernáculo, a presença de Deus, tudo o que eles precisam para entrar e conquistar aquela terra. E então eles decidem fazer o seguinte: eles escolhem de cada tribo de Israel, que são 12 tribos, eles escolhem um homem capaz, idôneo, né, para ter um consenso, para entrar na terra e fazer espionagem, para trazer um relatório daquilo que eles veem dentro da terra. Então, vê se você entende o cenário. Todo Israel acampado na cidade de Cádiz Barneia. De entre esses, né, muitos israelitas escolhe um chefe de cada tribo para ser espião. E eles vão entrar e vão andar pela terra e vão ver tudo que tem lá e vão trazer um relatório para então, em seguida, marchar e conquistar. Então, vão-se os 12 e um dos 12 é justamente Josué, o nosso personagem de hoje. Então, vão os 12, espiam a terra, vê todas as maravilhas, eles até trazem muita coisa de lá para mostrar a fartura que tem nessa terra. E então eles olham tudo. Aí eles vêm de lá e trazem o seu relatório. E Josué e Caleb, 2 dos 12, trazem aquela palavra de encorajamento. A terra realmente é riquíssima e nós podemos conquistar, não tem nenhum motivo, Deus está conosco, não tem nenhuma razão para a gente não marchar e conquistar toda essa terra. Mas os outros 10 homens são tímidos. Os outros 10 dizem para o povo: nessa terra tem os anaquins, gigantes, homens muito grandes, valentes. As suas cidades são fortificadas. Nós somos como formigas à presença desses gigantes. E aí o povo começou a se tremer de medo. E começaram a temer. E daí entra a nossa leitura de hoje, essa primeira leitura. E a Bíblia diz que Moisés e Arão são os líderes espirituais, são da tribo de Levi,
E eles então, diz a Bíblia, que eles caem sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Eles ficam frustrados com o medo, a timidez do povo. E a Bíblia diz que eles caem sobre os seus rostos perante a congregação. Eles se humilham e se jogam, como se diz, diante do povo. Mas aí o texto continua e diz assim: Josué e Calebe, que foram dois dos espiões, eles também fazem o seguinte: eles rasgam as suas vestes. Era uma coisa que eles faziam quando eles estavam desesperados por algum motivo. Eles rasgam as suas vestes e eles falam. Moisés e Arão, os sacerdotes, eles caem sobre o rosto perante a congregação. Mas Josué e Calebe falam. E eles rasgam as vestes. Ele diz: por favor, gente, não façam uma coisa dessas. De ficar com medo de conquistar, com medo de avançar. Não faça isso. Então eles falam e dizem: a terra pelo qual nós passamos é muito boa. E olha só o que eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, ora, se Deus já tinha tirado eles do Egito, se Deus já tinha escolhido o povo de Israel desde Abraão, o primeiro judeu, para abençoar, se agradar desse povo. Então eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, ora, é claro que ele se agrada de nós. É isso que eles estão dizendo. Deus está do nosso lado. O Deus verdadeiro, o Deus vivo é nosso Deus. E Ele nos fará entrar nessa terra que é muito boa. E ela vai ser entregue nas nossas mãos. Deus vai dar para nós terra que mana leite e mel. Aí eles continuam na sua fala e dizem: não sejam rebeldes contra o Senhor. Deus não mandou avançar, Deus não mandou atacar, Deus não mandou tomar posse. Não sejam rebeldes. E não temem a esse povo dessa terra. Porque aí ele diz uma coisa muito interessante. Josué diz: nós vamos devorar esse povo como quem come pão. Nós vamos devorar esse povo. São gigantes? São. Mas e daí? Deus retirou o amparo deles. Deus não está do lado deles. Deus está do nosso lado. Então, Deus está com a gente. Então, não fiquem aí tremendo de medo. Vamos avançar. Então, aqui está a primeira palavra que descreve Josué, o seu caráter, a sua personalidade. Josué tem visão. Josué consegue ver a vitória enquanto o povo está, todo mundo em casa se tremendo de medo. Sugere alguma coisa para você? Desperta algum pensamento na sua cabeça? Está todo mundo se tremendo de medo dos gigantes. Ah, esse povo, esse lugar é cheio de gente poderosa. Nós não podemos conquistar, mas Josué tem visão. Ele diz: nós podemos devorar esses gigantes como quem come pão. Coisa simples, porque Deus está do nosso lado. Deus nos mandou avançar. Deus nos deu a vitória. Então por que nós vamos ficar nos tremendo de medo? E por causa dos 10 que meteram medo no coração do povo de Deus, eles passaram mais 38 anos vagando pelo deserto até morrer o último daqueles e não conquistaram. Aquela geração não conquistou
porque foram rebeldes contra um mandamento direto do Senhor, ouviram os medrosos, não quiseram ouvir a Josué e Calebe, e por isso morreram num deserto árido, sem vitória, sem conquista, cheio de amargura e cheio de tristeza, porque não avançaram quando Deus disse: eu estou convosco, eu vou lhes dar a vitória. Mas Josué foi conquistador. Josué e Calebe entraram na terra e conquistaram a terra, porque tiveram visão. Puderam ver que os gigantes, para quem está com Deus no coração, não são nada. Nós podemos conquistar, nós podemos avançar. E eu queria, em toda essa lição de hoje, encorajar você que é crente, que você não pode estar ouvindo as vozes do medo. Você tem que ter coragem. E eu vou dar para você os meios de mostrar que você tem visão, que você pode conquistar, que você pode ter a vitória, sem correr riscos desnecessários. Eu vou mostrar para você. E eu espero que você me escute, porque nós temos em nosso meio, em nossa igreja, tem muita gente com medo. Muita gente que não está aproveitando a oportunidade de vitória que é garantida, que nós podemos ter, e fica ouvindo as vozes do mundo, ouvindo as vozes dos tímidos, ouvindo as vozes dos medrosos. Mas tem mais duas palavras que descrevem muito bem a Josué. Vamos agora para o livro de Josué, quando Josué agora, depois dos 40 anos vagando com o povo no deserto, vendo todos os seus parentes e amigos morrendo, todos aqueles outros 10 tímidos morreram. Próprio Moisés também não entrou na terra prometida, mas Josué agora está assumindo a liderança do povo e vai entrar, vai passar o Rio Jordão, vai entrar e vai conquistar cidade por cidade, povo por povo, e vai estabelecer a nação de Israel na terra que mana leite e mel. Então vamos para Josué, capítulo 1, versos 6 e 7. E aqui está a ordem que Josué recebe do seu antecessor, de Moisés, para avançar. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Por 3 vezes em todo esse texto de Josué capítulo 1, Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Aí estão as outras duas palavras. Josué era forte e era corajoso. Josué tinha essas características. Primeiramente, nós já falamos, ele tinha visão. Ele podia olhar no futuro e dizer: esses gigantes, que os tímidos, que os medrosos querem fazer a gente ficar dentro de casa, encurralado, enclausurado, amarrados, tremendo de medo, quer roubar a nossa bênção de vitória, de conquista. Ouvem essas vozes, mas Josué não. Josué tem visão. Ele sabe que se Deus está conosco, nós podemos enfrentar os gigantes e podemos conquistar e podemos ter a vitória. E aí, Josué também tem essas outras duas qualidades. Ele é forte e ele é corajoso. E eu quero
eu quero que você entenda que nós precisamos combinar essas três coisas para que a vitória seja certa: visão, força e coragem. E você sabe, você deve ter analisado isso também. Tem pessoas que são fortes, mas não têm coragem. Tem pessoas que têm coragem, mas não têm força. Mas Josué tinha o combinado ideal de visão, de força e de coragem. E olha só, é interessante isso. Josué sofreu aqueles 40 anos no deserto, vendo seus amigos e parentes morrerem ali, vendo as pessoas sendo derrotadas, entristecidas, se arrastando pelas areias e o calor do deserto, padecendo 1000 coisas desnecessárias, morte certa, e ele sabendo que podia conquistar a terra de Canaã. E ele conquistou. Mas por quê? Porque ele teve, apesar da sua idade, porque já era um homem de bastante idade, ele e Caleb, nós vamos, provavelmente na próxima semana, nós vamos estudar sobre Caleb, já há 80 e tantos anos de idade, mas eles ainda tinham força. Deus dava força para eles poderem enfrentar os gigantes e conquistá-los, enfrentar qualquer inimigo e conquistar. Eles tinham força, mas eles tinham que para usar essa força que Deus dá, eles tinham que ter coragem para implementar. Então essas três qualidades de Josué, visão, força e coragem, nós precisamos. A primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul precisa de visão, de força e de coragem. E Josué tinha isso. E ele aplicou isso em sua vida. Ele nunca deixou o sonho morrer de conquistar a terra prometida, conquistar Canaã, Palestina. E ele conservou a sua força para, no momento exato, mesmo que ele não pôde entrar naquela época, há quase 40 anos antes, ele ficou frustrado não podendo entrar, mas ele chegou o momento que ele pôde usar a sua força e ele pôde aplicar a sua coragem para conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer uma aplicação direta. Eu quero falar, olho no olho, como se diz, para a minha igreja. Nós temos muita gente que tem, mesmo nesse tempo desse gigante, desse vírus, mas nós temos muitos membros da nossa igreja que têm oportunidade de conquistar almas para Cristo. Pessoas que estão diariamente continuando a lidar com o público, a ter que estar com o público. Mas vocês estão falando de Cristo para as pessoas que você tem contato? Claro que nós temos os nossos médicos, nós temos os nossos enfermeiros. E essa gente são heróis, são pessoas fortes e corajosas. Mas você tem que juntar a visão de que você está numa posição privilegiada de poder falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não seja, lembrando aquilo que a recomendação, não seja rebelde contra o plano de Deus para a sua vida. Você está nessa posição para ser sal e luz, para testificar para pessoas que talvez
irão perder as suas vidas e ir para a eternidade sem Jesus. Então você tem que aproveitar, você tem que falar, tem que testificar, tem que dar um folheto, tem que dar um Evangelho de João, um Novo Testamento, e todos esses recursos estão às suas mãos, então tem que usar. Esse é o pessoal da linha de frente. Mas nós temos comerciantes, nós temos donos de farmácia, nós temos pessoas em posições que lidam com os políticos que estão no poder, que estão em contato direto, estão em conversa direta. E você está sendo corajoso? Você está sendo forte? Você está tendo visão de que eu preciso testificar para essas pessoas? E você que está em casa, em quarentena, você deve estar pensando toda hora, quais são as pessoas que eu amo, que eu preciso levar ao Evangelho? Eu não estou dizendo para você sair de sua casa, ir de casa em casa e talvez contaminar as pessoas com a doença, mas eu estou falando para você que você tem um privilégio de ter o Evangelho que você pode continuar divulgando através do seu celular, através do seu computador, através de uma cartinha. Você tem que ter Josué na sua vida. Você não pode ouvir as vozes dos tímidos. Você pode conquistar, você pode ter a vitória, mas você tem que usar os meios que estão às suas mãos. Então, não estou dizendo que você tem que sair, andar de casa em casa, evangelizando. Não, mas você tem nas suas mãos um celular, um computador, alguma coisa. Você tem que você pode usar. Então, seja como Josué. E agora, eu tenho mais 2 versos que eu preciso compartilhar com você sobre Josué. Talvez o texto mais conhecido da vida de Josué. Vem comigo para o final do livro de Josué, no capítulo 24, os versos 14 e 15, que dizem assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Olha só, gente, nós poderíamos gastar mais 1 hora só falando sobre esse texto, mas Josué era decidido. Ele não tinha medo, ele era corajoso, ele era forte, ele já tinha conquistado a terra, está no final da sua vida. E ele diz para o povo, decide, resolve quem que você vai servir. Você vai servir o governador, o prefeito, você vai servir a sua religião, você vai servir a que Deus? O Deus da ciência? Ou você vai servir ao Senhor que tem poder sobre todos os gigantes? A quem que você vai servir? E Josué diz, eu estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, voltando a falar da conquista que nós podemos ter. Tem gente que tem contato direto com o governador, com juízes, com promotores, com autoridades, prefeitos, vereadores, está em contato direto. Você está falando de Cristo para essa gente? Você que tem esse contato? Pois aqui está, e eu posso falar isso para você do mesmo jeito que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos obedecer às vozes dos deuses da além do Eufrates ou do Nilo, não. Nós não vamos ouvir os deuses desse mundo. Nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E eu, há muitos anos atrás, resolvi que a minha vida talvez seja ceifada pelo ministério que eu decidi seguir, de servir ao Senhor como pregador da palavra de Deus. Se for necessário, a minha vida entregarei. Eu não vou arriscar desnecessariamente a minha vida, eu não vou me jogar em situações de perigo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu, como Josué, pergunto a você, e você, qual a sua posição? Você vai servir a Deus, o Deus verdadeiro? Vai obedecer? Vai fazer o que Ele manda? Vai pregar o Evangelho? Ou você vai ouvir as vozes da timidez, da falta de coragem, da falta de força, da falta de visão? Repito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você e que você tenha visão, força e coragem.